Olá, amigo e amiga da Rede Madureira Criativa. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou Alessandro Valério e hoje vamos falar um pouco sobre atitude criativa. E todos os termos, palavras, coisas que cercam esse tema tão importante e tão presente nos dias atuais. Ok? Vamos lá? Primeiro, é importante entender sobre diferencial competitivo e saber que se nós temos um diferencial competitivo, porque em um mercado competitivo, vence quem tem um diferencial competitivo. Você tem um diferencial competitivo? Qual é o seu diferencial competitivo? Você consegue ver esse diferencial competitivo? Porque se nós olharmos ao redor, tem várias empresas, várias pessoas realizando coisas. E nós também queremos realizar. Mas isso que nós estamos tentando realizar ou estamos realizando tem um diferencial competitivo? Tem que ter. Porque como as pessoas nos enxergam, elas percebem esse diferencial competitivo, pensa num produto ou um serviço que você gosta muito. O que te faz comprar, adquirir esse produto ou serviço? É o diferencial competitivo que ele tem. E aí, isso nos leva a pôr as mãos na cabeça e pensar qual é o meu diferencial competitivo, se eu tenho um diferencial competitivo. Mas, para entender diferencial competitivo e atitude empreendedora, nós temos que nos conhecer primeiro, certo? E aí saber se você é pessimista ou otimista. Como é que você vê um copo que está cheio pela metade ou vazio pela metade? Você é otimista ou você é pessimista? Então, o copo está metade cheio. Uau, fantástico, ele está metade cheio, caramba. Ou ele está metade vazio. Qual a sua percepção sobre isso? Ou simplesmente, é um copo que tem um líquido e eu vou beber esse líquido e pronto, ponto final. Ou seja, você é realista. O copo simplesmente está, correto? Para que nós possamos realizar as coisas, nós temos que olhar sempre por um olhar otimista, porque isso vai nos levar além. O olhar pessimista é aquela pessoa que senta na calçada e chora quando alguma coisa dá errado. O otimista, quando alguma coisa dá errado, quando faz alguma coisa errada, ela tem um olhar positivo, um olhar otimista sobre quais lições que eu pude aprender a partir disso que aconteceu, independente se foi certo ou se foi errado. Eu tenho que ter um olhar além daquilo que está acontecendo, um olhar otimista. Para ter atitude empreendedora, para ter um diferencial competitivo, nós temos que ser otimistas e não pessimistas. E para ter um diferencial competitivo e ter atitude empreendedora, nós temos que ter sonhos. Você tem um sonho? Qual é o seu sonho? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 5 anos? Quais as coisas que você quer realizar? Você quer realizar algo na sua vida? Pensa nisso. Tem um sonho. E aí a gente traz alguns pensadores para dizer para a gente o que é um sonho e qual a perspectiva deles a partir do sonho. O Paulo Freire fala, para mim é impossível existir sem sonho. A vida, na sua totalidade, me ensinou como grande lição que é impossível assumi-la sem riscos. Você assume riscos? Ou você gosta de viver na passividade e tranquilidade de uma vida sem riscos? Tudo bem. Alguns homens veem as coisas como são e dizem, por quê? Eu sonho com coisas que nunca foram e digo, por que não? Então, por que não eu não posso realizar isso? Eu vou realizar isso. Então, George Bernard Shaw traz essa ênfase para a gente. Por que não, gente? E aí, empreendedorismo, que é um termo que existe há mais de 800 anos e vem da palavra entreprendre, e significa fazer algo. Olha só, fazer algo. Empreender, segundo o dicionário OAS, quer dizer decidir realizar. Tarefa difícil e trabalhosa. Tentar ou pôr em execução. Realizar, fazer. Então, nós temos 7 termos só nessa página aqui que
dizem um pouco do que é empreendedorismo, do que é ser empreendedor, ok? E aí, você consegue se identificar nisso? Você é uma pessoa que faz as coisas, você é uma pessoa que faz algo, que decide realizar, que toma a frente das coisas que estão acontecendo? Empreendedorismo não é uma ciência, já vamos separar um pouco, dar uma sinalizada do que é e o que não é. Ele não é uma ciência, ele é um campo de estudos que se transformou em um movimento mundial, que é a Semana Global de Empreendedorismo, que é um evento que ocorre no mundo inteiro. E dentre outros vários eventos que ocorrem pelo mundo inteiro. Então, é tão importante o tema, essa discussão, que criaram um evento para falar sobre isso e para reunir pessoas que trabalham com isso. E aí, empreendedorismo, a pessoa que inicia e mantém um negócio próprio. Mas será que é só isso, gente? No dicionário de Ciências Sociais, encontramos que o termo empreendedor denota a pessoa que exercita total ou parcialmente as funções de iniciar, coordenar, controlar e instituir maiores mudanças no negócio da empresa. Mas será que empreendedorismo está conectado à empresa? E as pessoas que são funcionários de empresas, donas de casa, militantes de causas sociais, executivos, estudantes, e quem não tem a menor intenção de abrir um próprio negócio, podem ser considerados empreendedores? O que vocês acham? Tem alguns termos que definem um pouco tipos de empreendedor. O empreendedor corporativo, que é aquele que, a partir de uma ideia, dedica-se entusiasticamente a transformá-la em um produto de sucesso. São desbravadores que investem em seu desenvolvimento dentro de uma organização, ou seja, são funcionários de uma empresa. Você é funcionário de uma empresa? Você é empreendedor corporativo? Empreendedor externo é aquele que desenvolve e administra um projeto com foco em tendências e necessidades de mercado, visando satisfazer determinado público. Ou seja, ele é externo. É um profissional independente que gerencia suas ações sem um vínculo específico com uma organização. Opa! O empreendedor externo ele não faz parte de uma organização, de uma empresa, ditando sua política, cultura e administrando seus riscos de forma livre. É uma pessoa externa a uma empresa. E tem o empreendedor social, que são aqueles que assumem uma atitude proativa, no que diz respeito ao desenvolvimento integrado de sua comunidade, da sua cidade ou do seu país. Ele está voltado ao terceiro setor e projetos ligados à sociedade e à qualidade de vida. Olha só que interessante, empreendedor corporativo, empreendedor externo e empreendedor social. São 3 tipos de empreendedor. Qual deles você é? Qual deles você quer ser? Essas 2 pessoas são empreendedoras? Disso que a gente falou, vocês consideram essas 2 pessoas empreendedoras? Mahatma Gandhi e Madre Teresa de Calcutá? Será que eles defenderam uma causa e levaram multidões a segui-los por conta dessa causa, mostrando atitude, mostrando impacto? Uau, eles foram super empreendedores. Vocês concordam? Mas e a atitude empreendedora? Como é que a gente identifica, como é que a gente vê, como é que a gente sabe que uma pessoa tem atitude empreendedora? Daí, é um conjunto de crenças e valores que direcionam um sujeito a criar valor para as pessoas, ou seja, criar valor, entregar valor através de algo, um produto ou um serviço. E organizações trabalhando de forma para implementar uma ideia por meio da aplicação da criatividade, capacidade de transformação, assumindo riscos calculados para gerar desenvolvimento de forma sustentada. Então, a gente começa a entender algumas coisas, começa a se posicionar e até se incluir nisso que é empreendedorismo. Sendo assim, qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa, e não apenas empresários, executivos,
podem adotar uma atitude empreendedora nas mais diversas situações, seja como cliente, diante de um problema. Você tem atitude diante de um problema? Durante uma reunião, você toma a frente de uma reunião para resolver, para dar um rumo para as coisas? Ao montar uma barraca de camping, você toma a frente para montar uma barraca de camping quando ninguém consegue montar? Ao ir a um show de rock ou dando banho no cachorro. Você tem a atitude de gerar uma solução, gerar impacto? É disso que a gente está falando, pessoal. É atitude. E o que mais permeiam o termo empreendedorismo? Quais as características importantes para possuir atitude empreendedora? Uma pessoa que tem atitude empreendedora, ela tem superação, que é a capacidade de ir além, superar qualquer obstáculo, ultrapassar limites, desafiar, questionar o status quo, duvidar dos paradigmas impostos, das leis impostas, provocar discussões, romper com padrões pré-estabelecidos. Caracteriza aqueles que são determinados e perseverantes. Uma pessoa que tem atitude empreendedora, ela é perseverante, ela tem superação. E o que mais? Criatividade. Uma pessoa que tem atitude empreendedora, ela é criativa. Realiza algo novo, diferente do único que existe. Desenvolver a habilidade de ver o que ninguém vê. Identificar oportunidades nos locais mais improváveis. Ter ideia à profusão. Perceber coisas que normalmente passam desapercebidas para os outros. Olha só que importante. Você é uma pessoa criativa? Você é uma pessoa que tem iniciativa? Quer fazer o que precisa ser feito sem que seja solicitado? Você é proativo, você toma a frente das coisas sem ninguém pedir? É agir sem ser mandado, conquistando sua própria autonomia. Quem tem iniciativa não gosta de depender de ninguém para conquistar suas realizações, sabia? E está sempre conduzindo várias coisas ao mesmo tempo. Você é uma pessoa que tem iniciativa, que consegue conduzir várias coisas ao mesmo tempo, consegue tomar a frente e fazer com que os outros venham contigo porque acreditam naquilo que você está fazendo? É uma pessoa que tem energia, que descreve aquele que demonstra incansável disposição para trabalhar, ir à luta e partir para a execução, transformar a iniciativa em acabativa, ou seja, aquele que consegue iniciar e terminar, e não aquele que inicia algo e não termina nunca. Ter energia é estar sempre disposto e motivado, procurando sempre tirar os planos do papel. Preguiça não faz parte do seu vocabulário. Então, energia logo pela manhã, a qualquer hora do dia, para tomar a frente e gerar soluções. Uma pessoa que tem atitude empreendedora tem valor, que é a capacidade de gerar algum benefício para alguém. São os resultados finais da iniciativa que são valorizados por alguém. Então, a gente está sempre pensando no resultado final, na entrega final, no que a gente vai estar entregando para as pessoas. São os valores que a gente está criando. Estes resultados podem ser de natureza financeira ou não. Isso é muito importante. O valor que a gente cria pode não ser financeiro. Pode ser o lucro ou bem-estar. Bem-estar. Eu estou promovendo bem-estar? A valorização da imagem, a satisfação de um cliente, a redução de custos ou um prêmio qualquer. O meu produto ou o meu serviço que eu estou trabalhando, ele está gerando valor? Ele está valorizando a imagem, a satisfação de um cliente, o bem-estar de um cliente. Opa! Compromisso. Uma pessoa que tem atitude empreendedora, ela tem compromisso. Ela assume a responsabilidade e as consequências. É ter coragem de dizer a todos o que você fez. Vestir a camisa de algo maior do que seus interesses pessoais, independente dos resultados. Cumprir o que promete e levar uma realização às últimas consequências, mesmo que prejudique a si mesmo. É não tirar da reta quando a coisa aperta e demonstrar, assim, credibilidade e confiabilidade. Compromisso. Comprometimento. E risco. A capacidade de aceitar o fato de que as coisas podem não sair como planejado e que o erro é uma forma de aprendizado, pessoal. A gente aprende com o erro, nós temos que aprender com os nossos erros.
Pessoas que assumem riscos calculados sabem avaliar os benefícios e não se incomodam em sair da zona de conforto quando necessário. Como é que você é? Você é averso ao risco ou você assume os riscos? Você olha para frente e vai em frente, mesmo que tenha risco. Você calcula o risco. Você olha, essa decisão que eu estou tomando pode dar errado, então eu vou calcular, vou medir o impacto que isso vai ter e eu vou em frente atrás dessa solução. Então, pessoas que têm atitude empreendedora, elas têm imaginação, elas usam a imaginação, têm enorme curiosidade. Gente, eu sou muito curioso. Ela está aberta a novas ideias, elas sabem dialogar, elas são flexíveis. Flexibilidade é tudo no momento atual. Eu não posso impor o que eu quero. Uma pessoa com atitude empreendedora, ela não impõe, ela convence com argumentos. Ela tem a capacidade de correr risco. Ela é uma pessoa disciplinada. Tem autoconfiança, que é muito importante você ter autoconfiança. Você não pode ser uma pessoa medrosa. Capacidade de gerar novas ideias. Então, abertura de novas ideias, você tem que ser capaz de gerar novas ideias, novas soluções, você tem que saber olhar adiante e tem uma persistência na solução de problemas. Não deu desse jeito? Deixa eu tentar de outro jeito. E aí eu vou testando através de teste, 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 eu consigo encontrar uma solução. Eu nunca paro na primeira dificuldade. Winston Churchill, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, ele diz: uma pessoa otimista vê oportunidade a cada calamidade. Uma pessoa pessimista vê uma calamidade a cada oportunidade. Uau, essa é profunda. Como é que você lidar com uma calamidade, com algo que deu errado? Você é uma pessoa otimista? Aqui a gente vê o que a gente viu há alguns minutos atrás, como o otimismo está altamente conectado com pessoas que têm atitude empreendedora. Nós temos que ser otimistas. A gente tem que olhar uma solução que deu errado e buscar uma alternativa para melhorar aquilo. Olhar, ter um novo olhar sobre aquilo. Ver o futuro, ver além. As coisas nunca acabam por ali. Então, tem como a gente mudar as coisas e gerar novas soluções. E aí tem alguns mitos, né? E tem algumas realidades. Então, o empreendedor, todo mundo acha que é o super-homem, né? Ou Mulher Maravilha. Então, a gente tem que colocar algumas coisas, né, que são muito importantes para a gente entender e separar isso tudo. Empreendedores são natos, nascem para o sucesso. Não é não. Dinheiro é um fator mais importante para montar uma empresa. Essa realmente não é. Isso é um mito. Normalmente, a gente tem que fazer uma análise para saber se de fato a gente precisa de dinheiro. Muitas vezes a gente não precisa de dinheiro. E muitas vezes o dinheiro que a gente precisa, a gente tem. Então, por isso a gente precisa calcular. Empreendedores não têm chefe. Todo mundo é chefe do empreendedor. Seus sócios, investidores, clientes, fornecedores, empregados, família, comunidade. Então, o empreendedor, ele está sempre trabalhando para alguém, ele está sempre gerando solução para alguém. Empreendedores são solitários? Também não. Os empreendedores mais bem-sucedidos são líderes que constroem grandes equipes e ótimos relacionamentos com diretores, investidores, clientes e fornecedores. Ou seja, empreendedores, pessoas de atitude, elas estão cercadas de outras pessoas. São pessoas que olham, uau, eu quero seguir essa pessoa. Empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. Opa, também não. Na realidade, eles tomam riscos calculados, evitam riscos desnecessários e compartilham risco com outras pessoas. O risco, ele é calculado, ele é compartilhado para reduzir as incertezas. Então, eu só vou entrar se houver a possibilidade de dar certo. Se houver a possibilidade de dar errado, eu não entro. Correto? Então, tenho sempre que ter um olhar de calcular o impacto que aquilo vai ter ao meu redor, nas pessoas que estão comigo, no meu negócio, se vale a pena, se não vale a pena, se eu vou ter um bom retorno, se não vou ter um bom retorno. É um risco calculado. E eu elimino completamente aquilo que é desnecessário. Então, enquanto todos diziam que era difícil, ele foi lá e fez. Você é desses?
que vai lá e faz, enquanto está todo mundo falando, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. A gente toma a frente. O empreendedor, a pessoa de atitude empreendedora, ela toma a frente e vai lá e realiza coisas, enquanto todo mundo, toda a sociedade está dizendo que vai dar errado. É essa atitude que nós temos que buscar. É essa atitude que vocês têm que buscar. E aí tem alguns paradigmas, né? Que paradigma é um conceito das ciências que define um exemplo típico ou um modelo de algo. É a representação de um padrão. Então, paradigma é um padrão. É aquela coisa que a gente acha que é. Então, vamos ver. Então, a gente tem que ter uma mudança de paradigma, ou seja, as maiores inovações organizacional e pessoal, quebra de pressupostos, mudança de paradigma. Para isso, é necessário exercitar a observação por diferentes ângulos. Olha só como a mudança de paradigma é importante. A gente tem que olhar uma situação e tentar observá-la por outros ângulos. Quando a gente observa por outros ângulos, opa, a gente consegue ver diferente. E até com isso, a gente vê uma inovação com isso. Olha determinadas situações. Se você olhar por um outro ângulo, se você mudar o seu olhar, começar a entender, começar a debruçar sobre aquilo, você vai conseguir entender e gerar soluções para isso. Olha como é importante exercitar a observação. Então, a criatividade, como é importante para o empreendedor. Como é importante ele trabalhar a atitude empreendedora, gerando soluções, utilizando sua criatividade à máxima potência. Criatividade não é algo, gente, você é criativo? Eu não sou criativo, não sei nem desenhar. Não, calma. Não precisa saber ser um desenhista, não precisa ser um Niemeyer, não, um Rodin, não precisa ser o dono da criatividade. Não precisa, não é necessário, não é disso que a gente está falando. Mas todos nós somos criativos. Você, quando era criança, eu tenho certeza que você era uma criança criativa, porque você exercitava, você desenhava, você fazia, você queria. Em algum momento, talvez a gente tenha perdido nossa criatividade, mas ela está dentro de nós. E a gente tem que tentar buscar isso que está dentro de nós, e muitas vezes está lá dentro e a gente não está exercitando. A gente tem que puxar isso, trazer isso de volta e tentar implementar de alguma forma para gerar soluções para as coisas e para o meio ambiente, para a sociedade que está ao nosso redor. E aí, criatividade é algo cada vez mais valorizado pelo mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho busca pessoas criativas. Então, a gente tem que colocar criatividade naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente deseja fazer. Então, por quê? Essas pessoas que têm criatividade são as pessoas que têm vantagem competitiva para empresas. Opa, se eu tenho criatividade, eu tenho uma vantagem competitiva. Gostei disso, hein? Gostei disso. Então, eu tenho que exercitar minha criatividade para mostrar essa minha vantagem competitiva. Olha que legal. E o que é vantagem competitiva? É um conjunto de características que permite a uma empresa ser diferente por entregar mais valor sob o ponto de vista dos clientes, diferenciando-se da concorrência e, por isso, obtendo vantagens no mercado. Essa foi muito boa. Então, eu tenho um conjunto de características. Quais são estas características? Que me permite ser diferente de todos os outros e entregar mais valor sobre o ponto de vista. Aí aqui a gente traz alguém muito importante, o cliente. Então, sob o ponto de vista do cliente, eu tenho um diferencial competitivo porque eu entrego mais valor para ele. E vocês lembram que valor não é só dinheiro, correto? Então, eu me diferencio da concorrência. Eu tenho que buscar isso. De que forma eu vou me diferenciar da concorrência? E aqui a gente traz uma coisa muito importante. Eu tenho que saber quem é a concorrência. Com quem que eu estou competindo no mercado? Quem são as empresas? Quem são os negócios? Quem são os vendedores? Eles são pequenos? Eles são maiores que eu ou são gigantes?
Eu tenho que fazer uma pesquisa para identificar quem são os meus concorrentes. E aí eu faço uma análise, eu pesquiso quem são esses meus concorrentes, entendo como eles trabalham, o que eles têm de muito interessante que faz com que eles tenham clientes. E eu até me inspiro com esses meus concorrentes. Olha que legal. Eu consigo olhar para eles de uma forma positiva, vendo os pontos fortes deles. E também identifico quais são os pontos fracos desses meus concorrentes. E aí, com isso, eu vejo oportunidades de trabalho, quando eu vejo pontos fracos e até os pontos fortes dos meus concorrentes. Aí eu vejo oportunidade. E aí, se eles são muito bons, aí eu vejo ameaças. E aí eu tenho que me posicionar, olhar para todos esses meus concorrentes, descrever os aspectos positivos e negativos e identificar onde eu posso me diferenciar para ter mais valor para o meu cliente, sob o ponto de vista do meu cliente. Essa lição é muito importante para a gente fazer, correto? Para você que está querendo ter atitude empreendedora, para você que tem atitude empreendedora e que quer criar um negócio, quer fazer o seu negócio crescer e desenvolver mais. Então, a gente está saindo do pequeno e tentando se diferenciar, crescendo no mercado, ok? Entregando cada vez mais valor, mais produtos atendendo às necessidades da sociedade e dos nossos clientes. E por isso a gente trabalha com capital intelectual. Então, pessoas comprometidas, criativas, motivadas, inovadoras representam um diferencial para a empresa. Elas têm um capital intelectual, elas têm a criatividade, dentro delas, elas conseguem entregar esse valor para a sociedade de uma forma altamente diferente. Então, é esse capital intelectual que as empresas valorizam. Você tem um diferencial, você tem esse capital intelectual que você vai entregar para ele. E o que é criatividade? Né? Essa realmente, né? Essa, apesar de ser um termo muito usado, é muito difícil de definir o que é criatividade. Criatividade são as pessoas que trabalham com o lado direito do cérebro. O lado esquerdo é aquele lado mais calculista, né? Que trabalha com números, né? Mais seguro. E o lado direito são as pessoas que, desbravam, inovam, assumem riscos, trabalham mais a diversão e a alegria, são entusiastas, né? Contagiam todo mundo ao redor. Então, o lado esquerdo é mais analítico, né? Mais duro, né? Que olham todos os detalhes ao redor. O lado direito é aquela pessoa expansionista. Então, a gente tem que trabalhar o lado direito do cérebro. Então, criatividade seria fruto de uma inspiração mágica? Não. Ter uma ideia que surge do nada e resolve os nossos problemas? Também não. Mas vamos ver algumas definições a partir de alguns pensadores, escritores. Criatividade envolve a produção de algo novo, que é aceito como útil e ou satisfatório por um número significativo de pessoas em algum ponto no tempo. Então, vamos lá. Esse número, né, significativo de pessoas não pode ser meu pai, minha mãe, minhas filhas, meus vizinhos. Já tem um bom número aqui. Não. Esse número significativo de pessoas tem que ser um número realmente relativo. Tem que ser muitas pessoas. Não pode ser meia dúzia de pessoas. Tem que ser muitas pessoas que tenham, que vêm para a gente buscar soluções. E a gente tem que impactar essas pessoas. Então, criatividade envolve a produção de algo novo que é aceito e satisfatório por um número significativo, um número grande de pessoas. Se a gente trabalha com redes sociais, eu não posso ter só 100 pessoas nas minhas redes sociais. Eu tenho que ter mais, eu tenho que impactar, gerar conteúdo, gerar informação, impactar, gerar relevância para essas pessoas. Então, tem que ser um bom número de pessoas. Eu não estou dizendo que 100 é pouco e nem que 10 mil é muito ou satisfatório. Não. Qual é a relevância disso para você? Qual o número que seja relevante para você, que você está impactando e isso está trazendo bom retorno para você?
você tem a atitude de conseguir buscar outros, de aumentar isso, gerar coisas, gerar soluções que impactem mais pessoas. E aí eu quero impactar mais pessoas e essas pessoas vão impactar mais pessoas que vão impactar outras pessoas que vão impactar. E daí a gente vai crescendo, daí a gente vai desenvolvendo, porque a gente está trazendo solução, 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 solução para a sociedade. Processo de se tornar sensível a problemas, deficiências e lacunas do conhecimento, identificar dificuldades, buscar soluções, formulando hipóteses. Hipótese é uma ideia que pode ser testada. Testar e retestar estas hipóteses e, finalmente, comunicar os resultados. Ou seja, eu olho uma hipótese, eu identifico uma dificuldade, eu vejo uma lacuna ali, ou seja, algo que não está sendo solucionado, uma oportunidade, né? Eu vejo um problema, e aí, a partir desse problema que eu identifiquei, dessa dificuldade que eu identifiquei, eu busco uma solução. Opa, eu vejo um problema, vejo uma dificuldade, depois eu busco uma solução para ela, formulo hipóteses, ou seja, possibilidades de resolver este problema. Eu testo e retesto essa hipótese para a solução deste problema e depois eu comunico os resultados através de quê? Através do meu produto ou serviço, né? Então, tem essa ordem lógica. Então, existe um problema, eu vou buscar uma solução para esse problema. Então, eu tenho que identificar. Eu não posso criar um produto que não resolva um problema. Produtos ou serviços têm que ser para resolver um problema da sociedade. Então, criatividade é o indivíduo criativo. É difícil ser criativo em tudo, beleza? Somos criativos em algumas coisas e menos em outras. Então, eu sou muito bom em matemática. Ah, não, eu sou muito bom em costura. Ah, eu faço crochê magnificamente. Eu sou ótimo cozinheiro. Eu sou ótimo cozinheiro, tá bem? É bom abrir esse parênteses aqui. Então, você é bom em quê? Você é ótimo em quê? Você é especialista em quê? Uma personalidade mais ou menos criativa é definida por vários fatores, como a educação recebida na infância e um maior ou menor incentivo aos talentos natos. Então, nós temos talentos natos. Então, a gente recebeu incentivo para desenvolver mais esse talento ou menos esse talento. Às vezes, a gente não recebeu nenhum incentivo e direcionou toda a nossa criatividade para alguma coisa, que é muito interessante. Qual o meu fator criativo? Onde eu direcionei toda a minha criatividade? Pensa nisso, você vai descobrir. Existem atributos encontrados em pessoas que se destacam por suas ideias criativas. Você é uma pessoa que tem ideia criativa? Tem ideias criativas que trazem e geram soluções? Ser gênio é 1% inspiração e 99% de transpiração. Não é fácil ser um gênio. Você tem que transpirar muito para trazer uma solução. Trazer uma solução, gente, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que transpirar bastante para gerar essa solução. Pensando, pesquisando, trabalhando, a gente vai conseguir. Trabalhando o que está dentro de nós, que é a atitude empreendedora, a gente vai conseguir chegar lá. Então, identificar uma área de interesse. Então, para um pouco, pensa, qual a sua área de interesse? Descobrir a minha área de interesse. Compreender como esse negócio poderia trabalhar, né? Como ele se desenvolve. Descobrir uma oportunidade, descubra uma oportunidade para gerar isso. E aí eu começo a vislumbrar um nicho, ou seja, eu não vou atender todo mundo, não. Eu vou tentar gerar essa solução para um público específico. Encontro os fatores de diferenciação, eu olho, vejo se alguém já faz isso, seja roupa, seja artesanato, vejo se alguém já faz isso e procuro gerar uma solução com um diferencial. E aí eu planejo para realizar essa execução.
E aí eu volto, e aí planejo, volto, compreendo o negócio e aí eu começo a executar. Então, são etapas de um processo visionário. Então, eu tenho que olhar lá na frente, onde eu quero estar daqui a 5 anos. Onde você quer estar daqui a 5 anos. Para refletir, tudo que podia ser inventado já foi. Olha só o que esse diretor do Departamento de Patentes dos Estados Unidos disse em 1899. Minha mãe não era nascida. Eu acho que minha avó já. Ao propor o fechamento da seção de registro de patentes. Uau! O cara, em 1899, disse que tudo que podia ser inventado já tinha sido inventado. Rapaz, ele não imaginava o que estava por vir. Esta geringonça tem um inconveniente demais para ser levada a sério como meio de comunicação. Ela não tem nenhum valor para nós. Memorando interno da Western Union sobre o telefone, em 1876. Meu Deus do céu! O cara sequer imaginava sobre telefone pessoal. Hoje, gente, muita coisa boa, nova pode surgir no mercado. Pessoas com atitude empreendedora, pessoas criativas podem trazer muitas inovações. Então, nós fomos até a Atari, olha só, essa aqui, o Steve Jobs, fundador da Apple, fundador do iPhone, a empresa que fundou o iPhone. Eles foram até a Atari, ei, nós fizemos essa coisa engraçada, construída com algumas peças de vocês. O que vocês acham de financiar? Também podemos dá-la para vocês, só queremos produzir. Paguem nossos salários e trabalharemos para vocês. E a Atari, que é uma das maiores fabricantes de videogame, eu joguei muito Atari. Denunciei minha idade. Então, eles foram para a HP. Sabe a HP? Aquela fabricante de calculadora, de impressoras. Então, eles foram para a HP e eles disseram, nós não queremos vocês nem terminaram a faculdade. E depois eles criaram a Apple, olha só que maneiro. Então, eu posso ser criativo mesmo sem ter faculdade? Pode sim. E aí, por que startups morrem antes de ter clientes? Ter uma ideia inovadora não é uma tarefa muito fácil, a gente já viu alguns minutos atrás. Agora, ter uma ideia que seja boa e que ainda seja original, não é tarefa para qualquer um, não. Mas mesmo uma ideia sendo muito boa, por que algumas não têm muitos clientes? Bem, principalmente porque os clientes não enxergam aquela ideia como uma solução real para os seus problemas. Então, quando a gente tem uma ideia sobre uma solução, a gente tem que procurar que essa ideia solucione um problema. E um problema real da sociedade. Porque, no final, o que vende uma boa ideia, o que vende não é uma boa ideia, mas aquela que entrega uma boa solução para a sociedade. A sociedade está atrás de soluções. A sociedade está atrás de ideias que solucionem os seus problemas, sejam grandes ou pequenos. Então, uma ideia somente se transforma em oportunidade quando seu propósito vai ao encontro de uma necessidade de mercado, ou seja, quando existem potenciais clientes. Se você tem uma ideia, busque uma solução para resolvê-la. Se você tem uma ideia, ela soluciona um problema? Se sim, vamos materializar essa ideia. Vamos procurar possíveis clientes que estariam dispostos a pagar por essa ideia. E essa ideia, ela tem que se conectar com recursos. A gente já viu que os recursos podem não ser financeiros, podem ser outros valores, não é? Então, mas o principal, ela tem que ter um valor para a sociedade. Ela tem que ser, os nossos sonhos, eles têm que ser smart, eles têm que ser inteligentes. Aquilo que eu quero alcançar com a minha atitude empreendedora, ele tem que ser smart, ele tem que ser esperto, ele tem que ser inteligente como meu objetivo. Ele tem que ser específico. O que você quer fazer? Ele tem que ser mensurável. Como você vai saber que alcançou o seu objetivo? Atingível. O meu objetivo está ao meu alcance? Real e relevante. Você pode alcançar o objetivo de forma realista?
e temporal. Eu tenho que definir um tempo para atingir esse meu objetivo. E eu tenho que olhar, como a gente já viu, para os meus concorrentes, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, eu tenho que olhar para mim. Quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as oportunidades que eu posso ter no mercado? E quais são as ameaças que eu posso sofrer no mercado? Tá? Então, isso é muito importante. Eu tenho que olhar para os concorrentes, mas principalmente eu tenho que olhar para mim também. Quando eu olho para os meus concorrentes, eu faço uma comparação comigo. Você faz uma comparação com você. E aí, essa análise SWOT, ou FOFA, é uma análise, é um olhar para o espelho, onde eu vou identificar o que eu preciso melhorar para conseguir atingir um diferencial competitivo. Eu começo por esse lado de quem eu sou, o que eu sei e quem eu conheço. Isso é muito importante. Quem eu sou, o que eu sei e quem eu conheço, né? E aí eu posso realizar algumas coisas, eu posso entrar com parcerias, trabalhar em rede, compartilhar conhecimento, gerar conhecimento através de compartilhamento, porque a partir disso aqui eu descubro o que eu posso fazer. Que aí eu crio meus objetivos e trabalho nesses objetivos para potencializar soluções para a sociedade. E aí, para fechar, pessoal, a gente tem que trabalhar muito nesse processo criativo. Tentar identificar coisas que... opa! Eita, caramba! Aí, eu tenho que trabalhar um processo criativo e não ficar procrastinando as coisas. Se eu tenho que fazer algo, eu faço imediatamente. Eu não deixo para amanhã. Eu faço imediatamente. Lembra? Pessoas que têm atitude empreendedora são pessoas que têm energia, que realizam coisas. Eu não posso deixar que o tempo passe sem realizar as coisas, sem realizar os meus objetivos, sem trabalhar nos meus sonhos. Gente, eu perdi o mouse. Tá acabando. Cadê você, mouse? Gente... Não acredito. E aí, vamos lá. E aí, desse processo de procrastinação, às vezes tudo que a gente precisa para subir na vida é de um pequeno incentivo, ou seja, um boi de meia tonelada. Espero que esse não seja o seu incentivo para subir na vida. Eu espero que você busque incentivo em outras coisas que te cercam. E para isso acontecer, a gente já viu que a gente precisa de comprometimento, a gente já viu que a gente precisa de perseverança para alcançar aquilo que a gente está sonhando e esses nossos objetivos. Empreender é correr riscos. Sem correr perigo, empreender é correr riscos sem correr perigo. O verbo é planejar sua trajetória. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês, era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado. A gente viu sobre atitude empreendedora, tudo que a gente precisa trabalhar. A gente viu sobre criatividade, diferencial competitivo. Fiquem todos bem. Muito obrigado e até a próxima.